Você vai ouvir agora Programa Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre um grande evento que ocorreu agora nos dias 19 a 21 de junho, na cidade de São Paulo, que é o Mednesp. Foi o Mednesp 2025. O Mednesp, para quem não conhece, ele é o congresso bienal da Associação Médico Espírita do Brasil. Atualmente, o Mednesp ele é considerado o maior evento mundial em que se discute saúde e espiritualidade, justamente o tema que nós tratamos aqui nesse nosso programa. O Mednesp, ele existe desde o ano de 1991 e ele foi idealizado pela doutora Marlene Nobre, que desejava muito unificar esse movimento médico espírita como uma proposta trazida por Dr. Bezerra de Menezes, para que os médicos e os demais profissionais da saúde se reunissem e se debruçassem tanto no estudo da doutrina espírita voltado para a sua aplicação à área da saúde, uma vez que a doutrina nos traz muitas informações acerca da saúde, acerca de como nós podemos entender e abordar essa questão nas nossas vidas, assim como a prática propriamente dita, a assistência às pessoas que necessitam e também ao desenvolvimento da pesquisa, para que nós possamos avançar para novos patamares e novos conhecimentos a partir disso. Então, com essa proposta, em 1991, doutora Marlene conseguiu reunir um grupo de pessoas para o primeiro Mednesp que aconteceu na cidade de São Paulo. Os primeiros, então a partir daí, a cada 2 anos, foi acontecendo o Mednesp, de maneira que hoje nós estamos na 16ª edição do Mednesp, nesse ano de 2025. Houve apenas durante o período da pandemia uma pausa do Mednesp, por questões óbvias, que durante a pandemia nós não pudemos fazer grandes reuniões para reunir muitas pessoas, por conta das necessidades de distanciamento social. Então houve uma pausa, a gente teve um período um pouco maior que 2 anos, para a realização do Mednesp. A gente havia realizado um Mednesp no ano de 2019 e o próximo foi no ano de 2023, quando foi retomado o Mednesp. Então, atualmente, nós estamos na 16ª edição. De 1991 até o ano de 2007, o evento ele aconteceu na cidade de São Paulo, que era onde estava a doutora Marlene, onde se concentravam a força motriz para todo esse movimento. Mas a partir de 2007, esse evento então ele começa a percorrer o Brasil. Então ele já foi realizado em Porto Alegre, ele já foi realizado em Belo Horizonte, em Maceió, Goiânia, em Teresina, no Rio de Janeiro, em Vitória, em diversas cidades, diversas capitais do Brasil, justamente para envolver todas as regiões, para dar oportunidade para que muitas pessoas possam conhecer esse trabalho e que possam compreender a importância que a doutrina tem em relação a esse aspecto para a nossa vida. Esse ano especificamente, o Mednesp de 2025, ele tinha um sabor especial e por isso mesmo ele voltou a ser realizado na cidade de São Paulo, que é a sua origem. Por quê? Porque neste ano de 2025 nós estamos comemorando 30 anos da Associação Médico Espírita do Brasil. Então vejam que o Mednesp começou antes
de existir a AME Brasil, antes de existir a Associação Médica Espírita do Brasil. Ele já se iniciou alguns anos antes, mas foi no Mednesp de 1995 que houve esse start para se começar a Associação Médica Espírita do Brasil de uma maneira formal, de uma maneira efetiva. Então já havia um grupo trabalhando, já existia a Associação Médica Espírita de São Paulo, que é de muitos anos antes, já existia a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que também já é bem mais antiga do que isso, mas a gente ainda não tinha um movimento nacional. E foi no ano de 1995 que isso se tornou possível. Então, foi o ano que inaugurou a AME Brasil. E hoje estamos comemorando 30 anos desse movimento, que angaria atualmente cerca de 60 AMEs, ou seja, 60 associações médico-espíritas que são filiadas à AME Brasil. Nós, por exemplo, aqui da AME Botucatu, somos filiados à AME Brasil. A gente é vinculado à AME Brasil, que nos dá as diretrizes centrais de todo esse trabalho que a gente desenvolve, incluindo este programa que aqui realizamos, que faz parte do processo de divulgação de todo esse conhecimento que nós estudamos, que nós trabalhamos dentro das nossas reuniões, dentro dos nossos grupos de estudo, e que nós desejamos que isso possa ser divulgado para toda a população, que todos possam ter acesso a esse conhecimento para que se possam se beneficiar de tudo isso que um movimento como esse pode nos proporcionar. Importante ressaltar que o Mednesp ele é um evento espírita. Então ele é um evento promovido pela Associação Médica Espírita e ele é um evento espírita, embora muitas vezes possam ter discussões ali que não sejam propriamente espíritas, porque muitas vezes trazemos pessoas para falar, trazemos palestrantes para falar que são de outras localidades. Que, por exemplo, neste Mednesp, nós tivemos a oportunidade de receber aqui no Brasil a doutora Cristina Puchalski, que é hoje uma das maiores autoridades mundiais em saúde e espiritualidade. Mas a doutora Cristina Puchalski não é espírita, ela é uma professora da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, do Washington DC, e uma pessoa extremamente engajada. Ela é médica, trabalha com cuidados paliativos e é uma pessoa extremamente engajada nessa área da espiritualidade e o seu impacto na saúde, uma das maiores autoridades no mundo. E a gente teve a oportunidade de trazê-la para que ela pudesse contribuir no nosso congresso. Então, ela não é espírita, mas traz uma contribuição muito importante sobre como isso pode ser abordado na prática dos profissionais da saúde, como que os profissionais podem abordar isso e trabalhar isso com os pacientes, permitindo com que a gente tenha uma visão mais integral do indivíduo, permitindo com que os tratamentos propostos possam ter efeitos mais interessantes. Então a participação dela foi muito relevante para todos nós e foi uma alegria muito grande poder receber a doutora Cristina Puchalski aqui no Brasil e especificamente para o nosso evento. Então, gostaria muito de destacar que esse tipo de abordagem também acontece, embora o congresso seja um congresso eminentemente espírita. E por falar nas abordagens que foram dadas, né, então um dos temas que foram discutidos foram os cuidados paliativos, não apenas pela doutora Cristina Puchalski, mas por outros amigos de ideal espírita que aqui trabalham no Brasil, atuando nessa área. A gente teve diversos outros temas que foram debatidos. A gente tinha 4 salas simultâneas de apresentações no Mednesp. E isso
permitiu então que uma gama grande de assuntos pudessem ser discutidos nos 3 dias de evento. Então foi discutido sobre fisiologia espiritual, então como que o nosso corpo funciona, como que o perispírito funciona juntamente com o corpo, e essa interação de ambos. Então tudo que a gente tem de estudos, de pesquisas que são realizadas nessa área. Foi discutido muito sobre o mecanismo do adoecimento, como que ele acontece, algo que nós já temos trazido muito aqui no nosso programa, como que funciona todo o mecanismo e tudo que a literatura espírita traz. Foram discutidos aspectos importantes sobre a saúde mental, como por exemplo o suicídio, um ponto muito importante, um problema eminente na nossa sociedade, uma situação que a gente precisa cada vez mais se preparar para atuar em relação a isso, especialmente na sua prevenção. Então foi um tema que foi de grande discussão. Outro tema de grande discussão envolvendo saúde mental foi o uso de drogas, que também é outro ponto extremamente importante para ser debatido na nossa sociedade. Então esse também foi um assunto de longas discussões. Ainda em relação à saúde mental, foi discutido muito sobre saúde mental nas crianças, que também é um foco hoje bastante importante para a nossa sociedade, porque nós estamos vivendo um período de grande transformação da sociedade, de a transformação dos hábitos de vida, dos estilos de vida, e as crianças hoje, elas sofrem de uma maneira bastante significativa por conta dessas mudanças. Então isso foi um foco muito importante. As crianças que estão completamente ligadas, né, aos eletrônicos, né, às telas, recebem um estímulo extremamente diferente do que as gerações anteriores puderam receber, né, pouco contato social. Então isso faz com que a gente tenha a necessidade de discutir e de reconhecer os problemas envolvidos nessa questão. Outro assunto importante que foi discutido lá foi sobre o aborto, também sempre uma questão fundamental, que se discute muito a respeito nos dias atuais e que certamente foi tema de grande discussão no MEDNESP. Outro aspecto discutido foi a importância da família e todo o papel que a família tem sobre o convívio familiar, uma discussão coordenada principalmente pelo grupo da psicologia, foi bastante interessante. Outro tema que também foi abordado de uma maneira muito interessante, muito importante também para os dias atuais, foi sobre as diferenças de gênero, identidade sexual, abordando a questão da homossexualidade, da transexualidade e principalmente debatendo as grandes dificuldades que a gente tem em relação ao preconceito que ainda existe nos dias de hoje. Foi discutido também sobre homeopatia, um tema bastante importante dentro do meio espírita. Também houve discussão sobre o ensino de saúde e espiritualidade dentro dos cursos de graduação, tanto de medicina, enfermagem, psicologia, dos diversos profissionais da saúde. E também tivemos um seminário bastante interessante, bastante produtivo, sobre as pesquisas em saúde e espiritualidade e principalmente sobre como nós espíritas podemos contribuir para o avanço dessas pesquisas, especialmente para trazer toda a realidade que a doutrina espírita vem nos ensinar e como que nós podemos transferir isso para o mundo acadêmico atual. Nesse MEDNESP nós tivemos a participação de 1.900 indivíduos que foram assistir ao evento, um número bastante expressivo de pessoas, dentre eles alguns profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Tínhamos
profissionais da saúde diversos participando, mas também uma grande quantidade de pessoas que não são profissionais da saúde, mas que são interessadas pelo tema. Então esse certamente foi o nosso grande público. Geralmente, nos Mednesps, o grande público são de espíritas ou de simpatizantes da doutrina, aquelas pessoas que desejam ir ali para conhecer, para saber mais sobre aquele assunto, para ouvir essas discussões que são muito ricas, e isso torna o evento bastante interessante e muito produtivo. Tivemos uma quantidade grande de palestrantes de todas as partes do Brasil, grandes nomes do movimento espírita e do movimento médico espírita participando, um ambiente espiritual muito bom, muito agradável. A gente notava claramente que havia ali um amparo enorme da espiritualidade para que esse evento acontecesse a contento, para que ele pudesse cumprir com todo o seu papel. Então, certamente ali o grupo de espíritos que estavam trabalhando devia ser muito maior do que o grupo de encarnados que estava atuando naquele momento. E certamente isso garante com que todos os objetivos pelos quais esse momento acontece no Mednesp, ele consiga cumprir com todos os seus propósitos. Outro ponto bastante interessante é que no Mednesp também há a venda de livros para divulgação de todo esse conhecimento. Então tinha uma grande venda de livros coordenado pelo pessoal da Fé Editora, não só livros próprios deles, mas todos os livros da doutrina espírita que são voltados à discussão da questão da saúde e do espiritismo, da espiritualidade. E também tivemos a oportunidade ali de ter sessão de autógrafos, uma vez que muitos dos autores desses livros estavam presentes no congresso, e permitiu também essa sessão de autógrafos. Para quem não pôde estar presente no Mednesp, todo o congresso ele foi gravado, ele foi filmado, e isso será disponibilizado. E aí eu aproveito para fazer uma propaganda de um streaming que a AME Brasil está lançou no próprio Mednesp, que se chama saudeespiritualidade.tv. É um aplicativo que você baixa no celular, pode baixar isso no tablet, no computador, na televisão, e você vai ter acesso a todo o conteúdo que a AME Brasil vai produzindo ao longo do tempo, em termos de palestras, de jornadas, de congressos, de discussões, e que as pessoas podem ter acesso. Para vocês terem acesso, para quem está ouvindo, não teve oportunidade de ir ao Mednesp, tem interesse em ouvir essas palestras, em ter acesso a essas palestras, eu sugiro então que acessem o site da Associação Médico Espírita do Brasil, que o site é AME Brasil, tudo junto, letra minúscula, amebrasil.org.br. No site da AME Brasil, vocês terão a possibilidade de ter acesso a esse streaming, que é o saudeespiritualidade.tv, e ali vocês vão poder, então, assistir a todas as palestras que foram realizadas, todas as atividades que foram realizadas no Mednesp. Gostaria, então, de deixar aqui a divulgação de todo esse evento, porque ele é um momento muito especial para todos nós, e retomamos as nossas reflexões para o nosso próximo programa. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz. Você acabou de ouvir Programa Saúde, Espiritualidade e Você, transmitido às 11 horas da manhã pela Web Rádio Meimei e por este canal. Você vai assistir agora Programa Momento Espírita.